Você já recebeu uma notícia tão devastadora que seu mundo inteiro pareceu desabar em segundos? Uma palavra médica, um resultado de exame, um diagnóstico que transforma a esperança em desespero? Imagine então receber essa sentença não de um médico, mas diretamente de um profeta de Deus. Imagine ouvir que sua morte foi decretada pelo próprio Criador. E agora permita que eu compartilhe com você uma das histórias mais impressionantes e menos compreendidas de toda a Escritura. Uma narrativa que combina fragilidade humana, poder divino e um milagre tão extraordinário que nações pagãs atravessaram desertos para investigá-lo. O que você está prestes a descobrir vai transformar sua compreensão sobre oração, fé e o coração de um Deus que responde antes mesmo que terminemos de clamar. Estamos no reino de Judá, aproximadamente no ano 701 a.C. A região que hoje conhecemos como Jerusalém era então o centro político e espiritual de um povo sitiado. Para entendermos a magnitude do que aconteceria, precisamos visualizar o contexto. O rei Ezequias governava durante um dos períodos mais turbulentos da história judaica. O poderoso Império Assírio, cuja capital Nínive ficava a mais de 800 quilômetros ao nordeste, havia devastado o Reino do Norte, Israel, apenas 2 décadas antes. Arqueólogos descobriram nos anais de Senaqueribe, rei da Assíria, detalhes sobre o cerco a Jerusalém, incluindo a afirmação de que manteve Ezequias preso como um pássaro numa gaiola. Escavações modernas revelaram túneis de água construídos por Ezequias, obras de engenharia impressionantes que garantiram o abastecimento da cidade durante o cerco. Historiadores explicam que a situação era absolutamente desesperadora, com o exército mais temido da época acampado literalmente às portas da cidade. Nesse cenário de pressão externa extrema, Ezequias adoece gravemente. A palavra hebraica usada para descrever sua condição é shalá, que significa não apenas ficar doente, mas tornar-se fraco, ferido, incapacitado. O texto bíblico em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, é direto e brutal em sua honestidade. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Estudiosos da medicina antiga sugerem, com base nos detalhes posteriores sobre o tratamento com pasta de figos, que provavelmente se tratava de uma infecção severa, possivelmente um abscesso ou úlcera maligna. Para aquela época, quando antibióticos eram inexistentes e a medicina se limitava a remédios naturais, tais condições eram praticamente sentenças de morte. E então acontece algo raríssimo nas Escrituras, algo que desafia nossa compreensão sobre decretos divinos. O profeta Isaías, cujo nome em hebraico Yeshayahu significa Javé é salvação, chega ao palácio real com uma mensagem direta do Senhor. Imagine a cena. O rei enfermo em seu leito, febril, enfraquecido, rodeado talvez por conselheiros e servos. E o profeta mais respeitado da nação entra com o semblante grave. Não há rodeios, não há palavras suavizadas. Isaías declara: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Para entendermos o impacto devastador dessa sentença, precisamos mergulhar na mentalidade daquela cultura. Antropólogos culturais explicam que, para os hebreus antigos, a morte prematura de um rei não era apenas uma tragédia pessoal, mas uma catástrofe nacional. O rei era visto como o ungido de Deus, o mediador entre o céu e a terra, e sua morte súbita poderia ser interpretada como julgamento divino sobre toda a nação. Documentos da época revelam que a sucessão real sempre trazia períodos de instabilidade, especialmente com inimigos poderosos esperando qualquer sinal de fraqueza. Ezequias,
com aproximadamente 39 anos, estava no auge de sua liderança. Tinha um filho pequeno chamado Manassés, e a nação dependia de sua força para sobreviver à ameaça assíria. Mas aqui está o detalhe que transforma toda a narrativa. Deus anuncia a morte, mas não fecha a porta. A expressão "põe em ordem a tua casa" vem do hebraico tsava et beiteka, que literalmente significa "dá instruções, comandos à tua casa". Era o que um rei faria ao preparar sua sucessão, distribuir herança, fazer seus últimos desejos conhecidos. Teólogos especializados em literatura hebraica apontam que a estrutura da frase contém uma abertura implícita, como se Deus estivesse dizendo: "Este é o caminho natural das coisas, a menos que algo mude". E algo estava prestes a mudar de forma dramática. O que Ezequias faz a seguir é um dos gestos mais tocantes e simbólicos de toda a Bíblia. O texto diz que ele virou o rosto para a parede. Essa frase em hebraico, Vayasev Tzidkiyahu Panav El Hakir, carrega um peso emocional profundo. Especialistas em comportamento cultural do Oriente Próximo Antigo explicam que virar o rosto para a parede era um ato de isolamento deliberado, uma forma de criar um espaço privado em um mundo onde privacidade era rara. Os quartos reais daquela época, conforme descoberto em escavações arqueológicas, tinham múltiplas entradas e eram constantemente ocupados por servos, guardas e conselheiros. Ao virar o rosto para a parede, Ezequias estava dizendo ao mundo: "Saiam, este momento é só meu e de Deus". Mas há algo ainda mais profundo nesse gesto. Ele não discute com Isaías, não questiona a justiça do decreto, não tenta negociar. Simplesmente se volta para a parede e ora. E que oração! Ah, Senhor, peço-te que te lembres de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. A palavra hebraica para lembres é zakar, que não significa que Deus havia esquecido, mas sim uma invocação da aliança, um apelo à fidelidade mútua. É como se Ezequias dissesse: "Senhor, nossa história juntos significa algo. Minha vida não foi perfeita, mas foi dedicada a ti. Isso não conta para nada?" E então, o texto adiciona um detalhe devastador em sua simplicidade. E chorou Ezequias muitíssimo. A expressão hebraica Vayev Tzidkiyahu Beki Gadol literalmente significa "e chorou Ezequias com um choro grande, um pranto profundo, inconsolável", aquele tipo de choro que vem das profundezas da alma quando as palavras não são mais suficientes. E aqui vem um dos detalhes mais extraordinários e frequentemente negligenciados dessa história, um momento que tem poder cinematográfico por sua urgência divina. O texto em 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 diz: "Sucedeu, pois, que ainda Isaías não havia saído do pátio do meio, veio a ele a palavra do Senhor." Vamos pausar aqui e absorver o que isso significa. Isaías havia acabado de sair do quarto real, provavelmente descendo escadas ou atravessando corredores. Arqueólogos que estudaram palácios israelitas da época explicam que o pátio do meio, ou Shatser Hatikoná em hebraico, era uma área intermediária entre os aposentos privados e as áreas públicas, geralmente a cerca de 20 a 30 metros das câmaras reais. O profeta não havia nem deixado o complexo palaciano quando Deus o intercepta com uma nova mensagem. Pense no que isso revela sobre o coração de Deus. Ezequias mal havia terminado sua oração. Suas lágrimas ainda molhavam seu rosto e Deus já estava respondendo. A oração não precisou subir devagar aos céus, não precisou esperar numa fila de petições divinas, não precisou passar por análise e revisão. Foi instantânea, urgente, imediata, como se o próprio Deus não suportasse ver aquele choro por mais um momento, como se o coração do pai se movesse mais rápido que os passos do profeta. Especialistas em narrativa bíblica apontam que essa velocidade de resposta é única nas Escrituras.
destacando a intensidade da conexão entre a súplica humana sincera e a misericórdia divina. Isaías tem que voltar. Imagine a cena. Ele mal havia processado a primeira mensagem, talvez ainda confuso sobre como um decreto divino poderia ser tão direto quando Deus fala novamente. E desta vez, a mensagem é completamente diferente. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Note a linguagem íntima. Deus não diz apenas ouvi tua oração, mas adiciona vi as tuas lágrimas. A palavra hebraica haiti, para vi, implica não apenas observação, mas atenção profunda, consideração, movimento emocional. Deus viu as lágrimas e foi movido por elas. Teólogos especialistas em atributos divinos debatem há séculos como conciliar a imutabilidade de Deus com essa aparente mudança de decisão. Mas talvez a resposta esteja exatamente aqui. Deus não mudou. Ele respondeu. A oração não mudou Deus. Revelou sua natureza misericordiosa que sempre esteve ali, esperando ser invocada. Mas a mensagem continua com promessas específicas e detalhadas. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Estudiosos da cronologia bíblica explicam que esse prazo de 3 dias tinha significado profundo na cultura hebraica, frequentemente associado à ressurreição, renovação e intervenção divina. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Não um tempo vago ou indefinido, mas exatos 15 anos. Historiadores que trabalham com cronologia dos reis de Judá explicam que essa precisão não é acidental. Durante esses 15 anos extras, nasceria Manassés, o filho de Ezequias, que se tornaria o próximo rei. Sem essa extensão de vida, a linhagem davídica poderia ter sido interrompida, as promessas messiânicas comprometidas, toda a história da salvação alterada. Deus não estava apenas curando um homem, estava preservando um plano que se estenderia até a vinda de Jesus Cristo séculos depois. Mas Ezequias, mesmo após ouvir essa promessa extraordinária, faz algo surpreendente. Ele pede um sinal. Qual será o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Para nossa mentalidade moderna, isso pode parecer falta de fé. Mas especialistas em literatura sapiencial hebraica explicam que pedir sinais não era necessariamente descrença, mas busca por confirmação tangível, especialmente quando a promessa parecia impossível. Afinal, Ezequias havia acabado de receber uma sentença de morte de um profeta confiável, falando em nome de Deus. A reviravolta era tão dramática que validação externa fazia sentido. E aqui, Deus não apenas aceita o pedido, mas oferece opções. Isaías pergunta: este será o sinal da parte do Senhor. A sombra adiantará 10 graus, ou voltará 10 graus. A palavra hebraica ma'alot, traduzida como graus, literalmente significa degraus ou subidas. Refere-se ao relógio de sol de Acás, pai de Ezequias, um instrumento astronômico sofisticado que arqueólogos acreditam ser similar a outros encontrados em escavações de palácios do Oriente Próximo. Esses relógios eram tipicamente estruturas monumentais com degraus em escadaria circular, onde a sombra projetada indicava as horas do dia. Engenheiros que estudaram a astronomia antiga explicam que cada grau ou degrau representava aproximadamente 40 minutos. Então 10 graus equivaleriam a cerca de 6 horas e 40 minutos. A resposta de Ezequias revela sua compreensão espiritual profunda. É fácil que a sombra adiante 10 graus, não seja assim antes, volte a sombra 10 graus atrás. Por que essa escolha? Antropólogos culturais explicam que naquela época as pessoas compreendiam intuitivamente que sombras naturalmente avançam à medida que o sol se move pelo céu. Fazer a sombra avançar mais rápido seria acelerar um processo natural.
Mas fazer a sombra retroceder, isso desafiaria todas as leis naturais conhecidas. Seria literalmente reverter o tempo, ou pelo menos sua manifestação visível. Ezequias, em sua fé doente, mas ainda viva, escolheu o impossível absoluto. Ele não queria um truque, queria um milagre inegável. E então acontece um dos fenômenos mais extraordinários registrados nas Escrituras. Isaías clama ao Senhor, e o texto declara simplesmente: "E fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás." Geólogos, astrônomos e físicos debatem há séculos sobre a mecânica desse milagre. Alguns sugerem que foi uma alteração local na refração da luz. Outros propõem um fenômeno atmosférico único. Outros ainda acreditam numa intervenção direta no movimento planetário. O texto bíblico não explica o como, apenas declara o quê. Mas o impacto foi inegável e publicamente observável. Tão impressionante foi esse evento que sua fama se espalhou muito além das fronteiras de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 31, registra algo fascinante. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Historiadores que estudam as relações internacionais do Oriente Próximo Antigo explicam que Babilônia, situada a mais de 1000 quilômetros a leste de Jerusalém, era um centro de astronomia e astrologia. Os babilônios mantinham registros meticulosos de fenômenos celestiais. Quando algo inexplicável ocorreu envolvendo o movimento solar ou sua sombra, observatórios em múltiplas nações teriam notado. Documentos cuneiformes da época revelam que eventos astronômicos incomuns eram interpretados como mensagens divinas ou presságios de mudanças políticas. Imagine o impacto: embaixadores de uma superpotência pagã viajando semanas através de desertos perigosos apenas para investigar um milagre ocorrido em Judá. O fenômeno não foi privado, não foi subjetivo. Não foi algo que apenas crentes viram. Foi público, observável, documentado por nações que nem mesmo adoravam o Deus de Israel. Engenheiros modernos que estudam relógios de sol antigos explicam que, para múltiplas culturas terem notado o fenômeno simultaneamente, ele precisaria ter tido escala significativa, possivelmente afetando a percepção do movimento solar em toda a região. Mas há outro aspecto desse milagre que frequentemente passa despercebido. A cura de Ezequias não foi apenas espiritual ou mística. Houve tratamento físico também. Isaías ordena: "Tomai uma pasta de figos." A palavra hebraica debelet refere-se especificamente a uma massa de figos secos prensados. Pesquisadores em medicina antiga explicam que figos eram amplamente usados por suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Arqueólogos descobriram textos médicos de civilizações contemporâneas, como os egípcios e assírios, que também prescreviam figos para tratar úlceras e infecções de pele. Mas aqui está o ponto crucial. O remédio natural foi aplicado, mas a cura veio de Deus. Não foi ou o remédio ou o milagre, foi ambos trabalhando juntos. Isso estabelece um princípio importante que médicos cristãos reconhecem até hoje. Deus cura através de meios naturais e sobrenaturais, e não precisamos separar os dois. Após sua recuperação, Ezequias faz algo que poucos líderes fazem. Ele documenta sua experiência. Em Isaías, capítulo 38, versículos 9 a 20, encontramos o escrito de Ezequias, um poema profundamente pessoal e teologicamente rico. Estudiosos de literatura hebraica classificam esse texto como uma combinação de lamentação e ação de graças, um gênero que expressa tanto a angústia da experiência quanto a alegria da libertação. Vamos explorar alguns trechos reveladores. Ezequias escreve:
Eu disse, no cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. A expressão portas da sepultura vem do hebraico Sha'are Sheol, literalmente portões do Sheol. Para entendermos isso, especialistas em escatologia do Antigo Testamento explicam que Sheol era concebido não como um lugar de punição consciente, mas como o reino dos mortos, um lugar de sombras e silêncio onde todos os falecidos residiam. A ideia de ir às portas sugere que Ezequias sentia estar literalmente na entrada a um passo de cruzar o limiar irreversível. Ele continua, privado estou do resto de meus anos. Minha vida passou e foi levada de mim como a tenda de um pastor. A imagem da tenda, ohel em hebraico, é poderosa. Tendas eram estruturas temporárias, facilmente desmontadas e removidas. Antropólogos explicam que pastores nômades da região desmontavam suas tendas ao amanhecer para seguir seus rebanhos. Ezequias está dizendo que sua vida parecia tão transitória, tão facilmente desfeita quanto uma tenda sendo dobrada. Como o tecelão, eu enrolei minha vida. Ele me cortará do tear. A metáfora muda para tecelagem, outro ofício comum. Quando um tecido era terminado, o tecelão cortava os fios que o prendiam ao tear. Ezequias sentiu que Deus estava cortando os fios de sua existência. A vulnerabilidade emocional intensifica, gemia como a pomba. A palavra hebraica agara, para gemer, descreve um som baixo, contínuo, quase inconsciente de dor. Ornitólogos que estudam aves do Oriente Médio explicam que pombas fazem sons melancólicos, especialmente quando separadas de seus pares ou ninhos. Meus olhos se enfraqueceram, olhando para cima. Médicos que estudam sintomas de doenças severas explicam que infecções graves frequentemente causam fadiga ocular, visão turva e dificuldade em focar. Mas há também uma dimensão espiritual. Olhar para cima era a postura de oração, e Ezequias admite que até essa postura básica de fé estava se tornando difícil. Mas então vem a virada. Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Essa frase em hebraico é intensa. Adonai ashuka li arveni. A palavra arveni vem de arave, que significa ser garantidor, tornar-se responsável pela dívida de outro. É linguagem jurídica. Ezequias está dizendo, Senhor, estou em dívida com a morte, seja meu fiador, pague o que não posso pagar. Especialistas em práticas legais do Oriente Próximo Antigo explicam que um fiador assumia total responsabilidade pela dívida de outro, arriscando seus próprios bens e até liberdade. Que imagem poderosa de dependência total. E finalmente, após a cura, Ezequias declara, o Senhor veio salvar-me, por isso tangerei as minhas cordas todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. A palavra tangerei vem de nagen, que significa tocar instrumentos de corda. Musicólogos que estudam instrumentos bíblicos explicam que harpas e liras eram centrais na adoração do templo. Ezequias está prometendo adoração perpétua, gratidão expressa publicamente, louvor que conta sua história para que outros possam ter esperança. Então, o que fazemos com essa história extraordinária? Como uma narrativa de 3.000 anos atrás, envolvendo um rei que quase morreu, um milagre astronômico e uma oração que mudou um decreto divino, se conecta com nossas vidas hoje? Deixe-me mostrar algumas verdades que atravessam os séculos. Primeiro, seus momentos mais desesperados não são o fim da conversa com Deus, são frequentemente o começo da mais profunda. Ezequias não recebeu a sentença de morte e simplesmente aceitou. Ele virou o rosto para a parede e lutou em oração. Quantas vezes nós, diante de diagnósticos difíceis, relacionamentos quebrados, finanças destruídas, simplesmente nos rendemos ao desespero sem sequer clamar? A fé doente de Ezequias ainda sabia o caminho para o trono da graça. Mesmo quando hesitou, mesmo quando chorou sem consolo, ele orou.
E Deus respondeu não à fé perfeita, mas à fé sincera, a fé que ainda sabia para onde virar mesmo em suas últimas forças. Segundo, Deus vê suas lágrimas. Não apenas ouve suas palavras, mas vê suas lágrimas. Nesta era de mensagens digitais e comunicação instantânea, às vezes esquecemos que Deus não precisa de palavras eloquentes. Ele responde ao choro inarticulado, ao gemido profundo que não pode ser verbalizado. Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos nem mesmo como orar. Seu choro é uma oração que Deus não apenas ouve, mas vê e é movido por ela. Terceiro, milagres acontecem na interseção entre o natural e o sobrenatural. Deus curou Ezequias, mas também ordenou o uso de pasta de figos. Ele fez a sombra recuar, mas também usou Isaías como mensageiro. Não precisamos escolher entre orar por milagres e buscar ajuda prática. Podemos e devemos fazer ambos. Se você está enfrentando uma doença, ore fervorosamente e busque o melhor tratamento médico disponível. Se enfrenta dificuldades financeiras, clame a Deus e trabalhe com sabedoria. Fé não é passividade, é confiança ativa que coopera com a providência divina. Quarto, a resposta pode ser mais rápida do que você imagina. Isaías não havia nem saído do pátio quando Deus respondeu. Às vezes, achamos que nossas orações levam dias, semanas, meses para subir ao céu e retornar com resposta. Mas Deus está mais perto do que pensamos, mais atento do que imaginamos, mais pronto para responder do que ousamos crer. O Salmo 34, versículo 15 declara: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Não porque ele é lento para responder, mas porque está constantemente observando, constantemente ouvindo, constantemente pronto para intervir. Quinto, quando Deus cura, ele não apenas restaura, ele adiciona. Deus não disse apenas, você vai viver, mas vou adicionar 15 anos. Não foi só sobrevivência, foi abundância. Não foi apenas escape da morte, foi prolongamento significativo da vida. E que 15 anos foram. Anos que viram o nascimento de um herdeiro, anos que preservaram a linhagem messiânica, anos que mudaram o curso da história. Quando Deus intervém em sua vida, Ele frequentemente não apenas resolve o problema imediato, mas adiciona algo que você nem pediu, abre portas que você nem imaginava, cria possibilidades que transformam não apenas seu presente, mas seu futuro. Sexto, milagres são públicos porque Deus não tem medo de escrutínio. O milagre da sombra foi tão evidente que nações pagãs mandaram embaixadores investigarem. Deus não opera apenas em sussurros particulares que só crentes percebem. Ele age de formas que até céticos precisam reconhecer. Seu milagre em sua vida pode ser o testemunho que alguém precisa ver. Sua cura pode ser a evidência que um incrédulo precisa encontrar. Não esconda o que Deus fez. Como Ezequias prometeu tanger suas cordas todos os dias na casa do Senhor, conte sua história. Seu testemunho pode ser o relógio de sol revertido que alguém precisa presenciar para crer. E, finalmente, a coisa mais importante. Ezequias recebeu 15 anos extras, mas eventualmente morreu. O milagre prolongou sua vida, mas não a tornou eterna. Porque há um limite para o que até o maior milagre do Antigo Testamento pode fazer. Mas séculos depois, na linhagem preservada por esses 15 anos extras, nasceria aquele cujo milagre não adiciona anos, mas dá vida eterna. Jesus Cristo, o descendente final de Davi, não fez apenas sombras recuarem. Ele próprio recuou da morte no terceiro dia, como Ezequias subiu ao templo no terceiro dia. Mas quando Jesus ressuscitou, não foi para viver mais alguns anos e morrer novamente.
Foi para viver eternamente e oferecer essa vida eterna a todos que nele creem. A fé doente de Ezequias hesitou à beira da sepultura até que a sombra recuou e o céu provou que responde. Mas há uma promessa maior esperando por você. Você não precisa de um relógio de sol revertido para saber que Deus é real. Você precisa de um túmulo vazio, e esse você tem. Jesus venceu a morte definitivamente. E em seu nome, a fé mais fraca, a mais doente, a mais hesitante, ainda pode clamar e ser ouvida. Então, onde está sua parede? Para onde você precisa virar o rosto hoje e ter uma conversa honesta com Deus? Que sentença você recebeu que parece irreversível? Que sombra precisa recuar em sua vida? Que choro você tem segurado porque achou que não faria diferença? Deixe-me te dizer com a autoridade das Escrituras e o testemunho de 3.000 anos. Seu choro faz diferença, suas lágrimas são vistas, sua oração é ouvida. E o Deus que respondeu antes de Isaías sair do pátio está pronto para responder você agora. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e oferece vida eterna, encha seu coração neste momento. Que você tenha a coragem de Ezequias para pedir o impossível e a sabedoria para aceitar a resposta de Deus, seja ela qual for. Que sua fé, mesmo doente, mesmo hesitante, encontre força para virar o rosto para a parede e ter aquela conversa que muda tudo. E que você viva para contar sua história, tangendo suas cordas todos os dias, testemunhando que o céu responde, que sombras recuam, que milagres acontecem, e que o Deus de Ezequias é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, pela glória de Deus Pai, que assim seja. Amém.